verdade sobre a morte. O que acontece a uma pessoa depois da morte? Hoje, no mundo cristão, há muitos ensinos sobre o estado do homem na morte. Alguns creem que os bons, quando morrem, vão direto para o céu. Se não forem pessoas boas, terão um período de férias no purgatório, ou irão direto para o fogo do inferno. Outros acreditam na reencarnação. Vejamos então o que a Bíblia diz. Antes de compreendermos o estado do homem na morte, precisamos compreender sobre a origem da vida. O homem é formado por 2 ingredientes: pó da terra e fôlego de vida. A união desses 2 elementos resulta em vida. Gênesis capítulo 2, verso 7 declara: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É importante notar que o homem, ao ser criado, não recebeu uma alma, mas se tornou alma vivente. Isto significa que quando falta um desses 2 elementos, pó ou fôlego, a alma morre. Ezequiel afirma claramente em seu livro, no capítulo 18, verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. O ensino da imortalidade da alma não tem fundamento bíblico. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, afirma que somente Deus possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Gênesis 3, verso 19, afirma: Porque tu és pó e ao pó tornarás. Eclesiastes 12, verso 7, diz que por ocasião da morte, o pó volta à terra como era, e o espírito volta para Deus, que o deu. O espírito que ele deu na criação foi o fôlego de vida. A palavra espírito, que vem do hebraico nefesh e do grego ruach, é empregada 1.700 vezes na Bíblia. Algumas vezes traduzida por fôlego e noutras por espírito, podendo ser usadas alternadamente. Portanto, espírito na Bíblia nunca se refere a uma entidade consciente, desencarnada. Pelo contrário, Davi afirma: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, verso 17. O homem, ao ser criado, recebeu imortalidade condicional. Para mantê-la, deveria viver em obediência. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus declarou claramente: morrerás. Foi Satanás, através da serpente, quem declarou: é certo que não morrereis. Essa foi a maior mentira do universo que se mantém até os dias de hoje. Adão e Eva conheciam apenas um mundo cheio de vida,
e a morte era um mistério. Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido e o deu a Adão. Como resultado, o que Deus disse se cumpriu. A morte, a dor e o sofrimento passaram a existir. Após o pecado, herdamos uma natureza egoísta que não tem prazer em estar na presença de Deus. O que a Bíblia ensina sobre o estado do homem na morte? Lemos em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma, portanto não podem se comunicar com seres vivos e nem os vivos com eles. A pessoa, quando morre, permanece na sepultura em um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte como um sono. Antes de ressuscitar a Lázaro, afirmou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus representa a solução para a morte em João, capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, que ocorrerá após os 1000 anos. O que receberão aqueles que participarem da primeira ressurreição? A ressurreição da vida. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53, declara: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Desde que o homem pecou, perdeu a imortalidade. Mas por ocasião da segunda vinda de Cristo, os que o aceitaram como Salvador receberão a dádiva da imortalidade conquistada por Jesus na cruz. João afirma, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Cristo promete que o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqueles que aceitam a Cristo e a salvação que Ele traz experimentarão alegria indescritível por ocasião de sua vida. Desfrutando felicidade eterna, passarão toda a eternidade em companheirismo com seu Senhor e Salvador. Continue ouvindo a voz de Deus e seguindo a sua palavra. E desfrute pela fé a esperança da imortalidade.